dois textos da lei para a gente se deliciar com a beleza de Deus, com a beleza da lei de Deus. O primeiro texto, aí o Deus que protege quedas e alivia pesos. Desde quando eu li esse texto de Deuteronômio 22 sobre, eu já vou colocar aqui, eu fiquei fascinado, SMS, lá 4.000 anos antes de Cristo. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço, e desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Enquanto as empresas lutam com seus procedimentos e diretrizes de segurança, 4.000 anos antes de Cristo já tem segurança. Outro texto que vou conjugar os dois aqui, está em Deuteronômio 22 também. Não arem a terra, ou preparar a terra. Arar a terra era umas ferramentas pontiagudas que o boi puxava deixa eu falar aqui, amaciava a terra, perfurava a terra, saía rabiscando a terra assim para amaciar a terra. Não arem a terra com um boi e um jumento presos ao mesmo jugo. Jugo é aquela união de madeira para dois animais andarem em paralelo. Não arem a terra com duas forças diferentes, duas velocidades diferentes. Deus não está só legislando. A preocupação não é especificamente somente de segurança sobre telhado, não é uma norma federal NR 35, NR 12, não é uma norma federal. Ele não está só preocupado com isso, com telhados, com altura, trabalho em altura ou agricultura. Deus está revelando a forma que a gente deve tratar com as pessoas. Como a gente lida com responsabilidade e como a gente carrega peso e impõe peso nos outros. Deus se importa, então, tanto com quedas quanto com pesos, com fardos. Então, a primeira coisa que a gente aprende, a omissão é o mal que não gasta energia. Omissão é o mal que não gasta energia. Está falando, se a sua casa, as pessoas tinham mania de, com muito calor, dormir no teto. Receber pessoas para comerem no teto, quando era época de muito calor. Ponha parapeito. Parapeito, para quem não sabe, é cerca, para você encostar, para ninguém cair, para que você não leve culpa. Mas culpa por omissão, porque você não teve cuidado. Deus tem que escrever, porque se não escreve, a gente finge que não sabe. Por mais que existe a lei da consciência, que Deus coloca em todos. Aí o texto, ele é chocante, né? Duas coisas podem acontecer quando um telhado ou uma laje, vamos falar mais simples aqui, uma laje não tem proteção. Alguém ir lá empurrar e alguém sem querer cair. Então Deus ele não põe culpa em quem empurra só. Deus também está dizendo que é culpado aquele que não previne, aquele que não cerca, aquele que não protege. Então há pessoas que pecam pelo que fazem, pessoas que pecam pelo que fazem, e há pessoas que deixam de impedir os outros fazerem. Deixa de proteger a pessoas que pecam. Aí a lei, então, ela revoluciona. A lei de Deus diz que omissão também mata. A nossa omissão também mata pessoas. A nossa omissão pode destruir vidas de pessoas. E quando a gente faz uma análise social, existem casas que estão sem parapeito, no sentido figurado da palavra. Vamos no sentido literal, né? Existem casas que
não tem parapeito. Lembrei-me aqui agora, quando eu era adolescente, minha irmã se mudou para um lugar que era terceiro andar, segundo andar. Aí tinha uma escada, um patamar e não tinha nenhuma proteção. Eu saí à noite da casa dela, dei tchau para ela, abri a porta. Para mim a escada estava do outro lado, tinha um espaço assim, ó, sem proteção. Ao invés de eu pisar na escada, eu tive a sensação de procurar um degrau, eu caí ralando numa parede de chapisco também. Isso é a segunda vez. É um monstro, né? O anjo da guarda já foi trocado várias vezes. Eu fiquei todo ralado. Eu não sei se você já ralou-se em chapisco. É terrível, né? E porque não havia proteção. Ficou marcadinho, né? Fiquei. Obrigado. Esfoliação de pele. A sensação, eu sei a sensação do que é procurar um degrau e não encontrar para pisar. Eu sei qual é a sensação. Espero que você não sinta isso. Então, literalmente há falta de proteção e pela lei de Deus isso é omissão. Eu poderia ter morrido. O construtor, o cara que alugou a casa para minha irmã, ele é um irresponsável. E nós temos um Deus que se preocupa em pessoas caindo de altura. Olha que coisa linda. Olha que caráter. Mas no sentido figurado, existem casas sem parapeito. Pais ausentes na vida dos filhos. Liderança irresponsável. Existem igrejas sem proteção emocional, onde a pessoa entra, como ganha aquele banho de amor na igreja, bem-vindo, plaquinha, você é especial e tal, depois joga a pessoa numa máquina de destruição, escravizando o serviço dela e arrebentando com a saúde emocional. Existem igrejas sem proteção espiritual, igrejas que estão dizendo, tirando o parapeito, que é a proteção para não cair, dizendo, venha, está todo mundo incluído, está todo mundo no reino de Deus incluído, vem para cá porque aqui nós somos inclusivistas. Aí o próprio Jesus falou para os discípulos, se a justiça de vocês não for de verdade, além da aparência, ninguém de vocês entrarão no reino de Deus. Ou seja, Deus está colocando o quê? Parapeito, proteção, porque os discípulos iriam, se fossem seguir a vida sem olhar para a lei de Deus, iriam se dar mal. Existem empresas que exploram, tiram os parapeitos literalmente. Literalmente. Eu vi um prédio construindo perto da minha casa aqui que dava medo de ver a galera subindo materiais. Galera sem cinto de segurança, cara. Sem cinto de segurança. Por quê? SMS, segurança, meio ambiente, saúde, é custo. Diminui o lucro. Existem ambientes que são tóxicos. Relacionamentos sem limites. Está vendo agora o que está sendo muito falado? Relacionamento aberto. Relacionamento aberto. Eu quero relacionamento aberto. Ou seja, eu estou casado, mas o meu cônjuge pode e eu posso fazer o que eu quiser, ter relacionamentos com outras pessoas e está tudo bem. Tirou a proteção que Deus está limitando. Há pessoas caindo de lugares que responsáveis não estão protegendo. Há pessoas caindo de lugares que nós deveríamos proteger essas pessoas, cercar essas pessoas. Há pessoas caindo de lugares porque elas estão cegas na ideologia política dela. Então caindo, absurdamente caindo, emocionalmente, espiritualmente.
porque alguém deixou de cercar. Aí não tem como não citar Bonhoeffer, um teólogo alemão que lutou contra o nazismo, e a igreja evangélica estava apoiando Hitler. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Parapeito é a recusa espiritual da indiferença que a gente tem quando pessoas estão em risco de queda moral, espiritual e física. Entretanto, Cristo atuou colocando parapeitos. Eu tenho alguns exemplos aqui bem rápido, porque antes das pessoas morrerem de fome, ele proveu o pão. Ele percebeu que as pessoas estavam com fome lá no deserto e providenciou o pão. Ele percebeu pessoas que estavam em desespero, ele acolheu essas pessoas. Vários exemplos do Deus encarnado, o Cristo, acolhendo. E antes de nos condenar, porque ele é justo, ele não pode negar a sua própria lei, e a lei diz o caráter dele. Como que ele não vai aplicar a justiça se a lei diz que o caráter dele, mostra como é o caráter dele? Antes da condenação, ele protege. Ele nos avisa. E quando Jesus está dizendo para os discípulos, em Mateus capítulo 5, se a sua justiça, se a justiça de vocês não for superior à dos evangélicos, nenhum de vocês entrarão no reino de Deus. Então, o amor de Deus, ele não é só reativo, reação. Não é para você ficar reagindo, é para você ser proativo. Coloque parapeito antes de subir o primeiro no seu telhado, no segundo andar. Isso é maravilhoso. Que caráter, que beleza de Deus. Segunda coisa que a gente aprende é que Deus detesta relacionamentos desequilibrados. Em Deuteronômio 22:10, não arem a terra com um boi, que é mais forte, e um jumento, que é mais rápido, presos no mesmo jugo, em paralelo, presos pelo pescoço. Não façam isso. Não é problema agrícola. A gente tem que aprender a entender a lei. Deus é muito didático com um povo que era escravo no Egito, com um povo que não tinha feito faculdade, não tinha ensino fundamental nem ensino médio. Aí Deus usa didática, pedagogia, que a gente que tem faculdade precisa aprender. Que muitas vezes a gente não segue. Porque a diferença, um é mais forte e o outro é mais rápido, gerava o quê? Sofrimento. Gerava opressão, desequilíbrio de forças, exploração. Deus observa como a gente distribui os pesos. Relacionamento desigual em qualquer área, não é só casamento não, tá, gente? Não é só namoro, casamento. Eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento. Amizade, negócios. Algumas pessoas sobrevivem esmagando as outras. Trabalho. Pessoas esmagam as outras. Pessoas se sentem sufocadas. Pessoas se sentem pesadas. Pessoas se sentem exploradas. E até mesmo pessoas que chegam à conclusão, por causa desse tipo de aliança, eu estou me afastando de Deus. Amigos, cuidado. Não é que você não possa ter amigos, mas cuidado até que ponto esse relacionamento com amigos
você não está oprimindo, ou eles estão te oprimindo ou te sufocando. Na modernidade, a gente pode chamar os relacionamentos abusivos. Ontem eu ouvi de uma pessoa, tá muito difícil um relacionamento entre um homem e uma mulher que não tenha algo abusivo. Ouvi isso ontem. De meninas preocupadas com que tipo de cara que estão lidando. Liderança manipuladora. Aquela espiritualidade que só joga culpa, só joga culpa. Por outro lado, aquela espiritualidade que só joga que tem amor, que você não precisa buscar a lei de Deus. É empresas que consomem a alma da pessoa. Excesso de trabalho. Fim de semana não consegue descansar. E famílias construídas sob medo. Eu conheço casos de famílias construídas sob medo. A pessoa recém casou e já tomou uma surra. Há gente que tem força, tem dinheiro, tem poder financeiro e usa esse poder para subjugar, para dominar e nunca caminhar junto. Há pessoas que espiritualmente estavam bem, até o dia que tem uma aliança com alguém. A espiritualidade dela vai para o ralo, porque ela é influenciada pela outra parte, a abandonar a Deus. O problema do jugo não é ter que carregar o jugo. O problema é carregar onde há perdas para o outro. Olha que Deus lindo. Não coloque um boi e um jumento juntos em paralelo para fazer força. Um vai perder mais do que o outro. Ambos perderão. Mas assim, gerará o quê? Desconforto. Aí vem Jesus, faz diferente. Mateus 11:30 está lá escrito: o meu jugo é suave. Ou seja, se você andar em paralelo comigo, eu não vou te explorar, eu não vou tirar suas forças. Pelo contrário, eu vou te dar força. Se você amar, em outras palavras, seguindo o contexto do Sermão do Monte, se você amar a minha lei, se você desejar de fato a conhecer um Deus, o caráter desse Deus, e desejar se aproximar para andar junto comigo, eu quero esse jugo. Eu confio que eu não vou ser explorado, eu não vou ser machucado. Eu vou estar contigo, eu vou estar protegido pelo parapeito, pelos limites que o Senhor me coloca, porque se não colocar limite, eu perco minha identidade. Ninguém pode dizer sobre o fato de seguir Jesus e se sentir mais pesado e explorado. Se porventura você já teve experiências cristãs, evangélicas, de que estar na igreja assim, foi pesado e explorado, Jesus não estava nesse negócio. O problema é que nós pecadores amamos ser explorados. É uma palavra forte isso, né? Porque quando se dá um alívio, parece que tem alguma coisa errada. Parece que tem algo errado. A gente fica... eu disse aqui lá sobre Dostoiévski, os irmãos Karamazov, onde o Cristo em 1600 é uma parábola, né? Cristo em 1600 voltou na Inquisição Espanhola e a galera não quis o Cristo. Prendeu o Cristo porque ele dava liberdade. Liberdade com responsabilidade. A galera não quer ter responsabilidade e quer ficar aprisionado à exploração.
Ou seja, Cristo não tira o nosso jugo. Jugo é andar em paralelo com Ele. Ele está nos ensinando que nós temos limites. Porque senão a gente faz muita besteira. Só que Ele transforma o modo de carregar. Aí que o amar a lei de Deus é uma transformação da nossa mente no modo de entender os limites, os parapeitos, e entender o que significa o jugo suave de caminhar junto com Jesus, sem ser maltratado e sem ser explorado, mas entendendo limites. Aí a gente entende que quando Jesus fala de o meu jugo é suave, ele não está falando de ausência de responsabilidade. Ele está dizendo é a ausência de opressão. Você tem que ser responsável, você tem que entender o meu caráter. Eu quero que você seja gente, a imagem e semelhança de Deus. Mas não é opressão. Terceira coisa que a gente aprende, irmãos: o reino de Deus é um lugar de segurança. Parapeitos impede queda, e os julgos equilibram pesos. Esses dois mandamentos se encontram. Olha que interessante. Está tudo em Deuteronômio 22. Deus deseja construir ambientes onde pessoas não são destruídas. E começa formando um povo que é a igreja. E aí, quando você olha para a igreja deve lembrar dos parapeitos e de equilíbrios de pesos. Não deixar a força em um só, ou num pequeno grupo, mas a força tem que ser distribuída entre todos. Esse é um princípio de ser igreja. Aí o pecado dos fariseus foi, Jesus os confronta nessa forma evangélica de ser. Eles não construíam parapeitos, não. Eles não protegiam as pessoas, não. A melhor forma de controlar pessoas é colocar medo nelas. E não afirmar que elas estão protegidas pela lei de Deus. E ainda eles criavam julgos impossíveis, que Jesus disse que nem eles, nem em Mateus 23:4, vocês jogam fardos pesados nas pessoas que nem vocês com um dedo querem movê-los. Que produzia culpa sem cura. Regra sem a misericórdia e gente explorada e cansada. Aí a gente tem que ter muito cuidado como igreja, amigos. A igreja sem parapeito. Tudo é permitido. O inclusivismo. Há outras com julgos cruéis. Ninguém consegue respirar. Julgos cruéis, que não é o que Jesus está chamando para a terra. Aí vem Cristo, ele protege sem sufocar, corrige sem esmagar, conduz sem explorar ninguém. Basta a gente desejar. Basta a gente entender esse caráter de Deus. No livro Cristianismo Puro e Simples, o famoso livro do C.S. Lewis, acho que a Ana já leu. Quem já leu? Mais? Pedrão, muito bom. Andresa, só os crentes. Deus não pode nos dar felicidade e paz fora dele, porque isso simplesmente não existe. Deus, eu não quero parapeito, eu quero poder pular, porque eu estou vendo que a minha identidade está naquela situação, na minha forma de ser. Eu estou vendo que aquela ideologia é melhor. Eu estou vendo que o que está no meu coração, eu preciso ser feliz, eu quero liberdade. Vai ficar todo arranhado, igual a sensação que eu tive de estar todo marcado. Não existe felicidade fora de Deus. Você pode ter alívios temporários de prazeres, mas depois você vai estar um bagaço, se sentindo um lixo de ser humano,
porque está fora da proteção dos limites impostos por Deus. Então, no reino de Deus, é o único lugar que a gente vê proteção, verdade, graça, mas responsabilidade, equilíbrio de forças. Olha que coisa legal. Por que eu não vou amar um Deus desse? Por que eu vou dizer que não, lei não, é só graça? Porque eu quero pular o parapeito? Eu não quero o parapeito? Tudo andam juntos. E por último, a cruz é um encontro entre o parapeito e o jugo. Cruz. Não tem mensagem de evangelho se não tiver cruz. Não é evangelho, é palestra, é coach, é palestra motivadora. Sem cruz não há evangelho. Na cruz, Cristo é o meu e seu parapeito. Se Deus fosse aplicar a justiça imediata quando a gente ofende o Criador, era julgar da laje imediatamente. E justo, sendo justo, tá? Aí vem o Cristo, absorve toda a punição dos nossos pecados. De Cristo carrega nosso jugo. Todos pecaram, Romanos capítulo 3, e estão destituídos do privilégio de ver a glória de Deus. Aí vem Deus, nos apresenta o parapeito da graça, impede a nossa queda eterna. Aí ele se coloca entre o pecador e a condenação. Todos nós estamos destinados a uma queda eterna, longe de Deus. E aí aquele peso que esmagaria a humanidade, aquele peso, falando agora do jugo, o peso que esmaga eternamente, o peso que Jesus sentiu na cruz, quando ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Eu repito isso porque a galera só olha para o sofrimento de Jesus nas marcas, não açoite, mas o maior sofrimento de Jesus é o peso de quando o Pai o abandonou. O peso daqueles que vão passar a eternidade longe de Deus, na queda. Aí em Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Então o evangelho é o Deus que protege quem cai. Ou seja, eu e você cairemos se não houver limite, se não houver proteção. Mas além dele proteger, ele sustenta quem já não consegue carregar mais os pesos dos pecados, do livre-arbítrio. Eu quero livre-arbítrio. A gente só vai fazer loucura com a nossa liberdade criada dentro da nossa cabeça. Para a gente terminar. Perceberam que dois textos que parecem antigos, mas não são? Perceberam que dois textos que têm princípios maravilhosos do caráter de Deus por trás, ensinando crianças, entre aspas, a conhecerem um Deus, a beleza de um Deus, diferente dos falsos deuses pagãos? O problema é que a gente é muito literal, né? A gente olha para a lei e olha só para a literalidade dela. Deus está o tempo inteiro voltando para ela com esses princípios e aplicando em si mesmo. Perfeito. A gente não consegue abstrair e olhar o que está no espírito da lei. Degustá-la, né? A gente não degusta. E outra coisa, a gente fica só com partículas da lei. Não pode. O que não pode, o que mais nos interessa, o que menos interessa. Mas o mundo continua o mesmo, cheio de quedas. A gravidade continua a mesma, nos puxando para baixo. Outros falam que é a curvatura do espaço-tempo. Tudo bem, não vamos entrar nesse mérito aqui. O mundo é cheio de pesos, cheio de julgos.
E a pergunta para a gente é: que tipo de ambiente nós estamos vivendo e construindo? As pessoas que convivem conosco, elas estão protegidas? Os nossos filhos, esposas, esposos estão protegidos? Se nós entendemos a lei de Deus, que a gente deve proteger antes da queda? As pessoas estão seguras perto de nós? As pessoas que andam ao nosso lado, carregando o jugo da vida, elas estão esmagadas ou oprimidas? A nossa presença adoece, esmaga ou protege? Já ouviram falar de gente vampira? Que quando ela está num ambiente, você se sente sugado. As formas de falar, o tipo de conversa. Gente vampira. E tem evangélicos vampiros sugando o sangue dos outros também. O que vem na cabeça de vocês quando vem a palavra santidade? Alguém quer se arriscar aí? O que vem na cabeça a sua cabeça quando vem a palavra santidade? Criou-se a ideia que santidade é cara fechada, peito empinado, orgulho de perfeição. Mas santidade é você proteger pessoas para não caírem. Santidade não tem a ver com o aspecto externo de aparência, mas tem a ver com o caráter de Deus dentro de você. Você não precisa fingir para ninguém nada, não. Cuidar que alguém não caia de uma altura, literalmente também. Santidade. Ou seja, nas empresas, então, aqueles que conhecem a lei de Deus seriam os mais preocupados com segurança física das pessoas. Eu não preciso da NR35, que trata de trabalho em altura. Há mais de 6 mil anos atrás, o Deus já revelou que eu, como filho de Deus, devo me preocupar com as quedas das pessoas e protegê-las. Olha que diferencial que dá. Santidade é proteger, impedir quedas e aliviar peso também. Então a gente viu que a omissão é o mal que não gasta energia. Agora pensa sobre você agora. Agora é muito pessoal. Sobre o que você tem deixado de gastar energia em relação às pessoas que estão próximas de você. Às vezes a gente não está olhando para o lado e vendo pessoas em situações de calamidade. A gente está fingindo que não está vendo. Às vezes a gente não está tirando um tempo para construir um parapeito para alguém. No sentido figurado, mas e se porventura precisa no físico? Por quê? Às vezes nossos amigos andam com a gente, você, no fundo, você sabe que eles estão caminhando para a destruição eterna. Mas a gente em nenhum momento gasta energia para alertá-los numa proteção com sabedoria, para eles verem algo diferente. E aí junta o jugo desigual, a gente fica no mesmo nível deles. Eles nem sabem que a gente tem uma esperança. E o simples fato da gente ir para o mesmo nível de vida significa que a gente não acredita muito nessa esperança, não. Qual é a omissão que o Espírito Santo pode estar trazendo agora na sua consciência? Deus detesta relacionamentos desequilibrados. 2 Coríntios 6, 14 a 18, como pode, não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Como pode justiça ser parceira da maldade? Como pode justiça ser parceira da maldade? Você idolatrou um fulano de tal na política. Como pode você ter se colocado debaixo de um jugo? Como se pode você colocar debaixo de um jugo de um namoro?
Como você pode se colocar debaixo de um jugo desigual, de uma aliança, de um negócio que essa pessoa, se ela precisar sonegar, subornar, ela vai fazer, e você conhece o caráter de Deus e está dizendo para não se colocar. Aí o texto diz, como pode a luz conviver com as trevas? Em aliança. Eu não estou te falando que você não deve ter amigos, fazer negócio, mas tome cuidado até que ponto você vai. E até que ponto você se escora no parapeito de Deus, e se eles querem pular, mas qual é a nossa parte em avisar, em criar um vínculo para mostrar a luz do Evangelho? Deus detesta relacionamentos desequilibrados. Como pode haver harmonia entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê, fazendo alianças? Que união pode haver o templo de Deus e os ídolos, as idolatrias do coração? Nós somos o templo do Deus vivo. Afastem-se, separem dessas alianças, não toquem coisas impuras. Aí está trazendo lá a lei. Por que a lei estava didaticamente falando de coisas impuras? E eu vou receber você, pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Todo mundo é filho de Deus. Não é. E aí eu serei pai de vocês, se vocês decidirem não se unir com alianças desiguais. Reino de Deus é um lugar de segurança. Quantas você já sentiu-se sufocado? Se a Prisma for lugar em que pessoas se sintam sufocadas, a gente está errando. Errando coletivamente. A gente não deve se esquecer dos parapeitos. Cuidado com pessoas que chegarão com ideias de tirar parapeitos. A gente não sabe quem está vindo, quem virá. A gente tem que não esmagar pessoas, mas a gente deve corrigir e alertar e proteger. A gente deve conduzir sem explorar pessoas. A sua casa é um lugar de segurança. Você como filho, você está explorando seus pais, você está somando forças com seus pais. Você como pai, você como esposa, você no trabalho, como é que está o equilíbrio de forças? A gente finge que está trabalhando, ou a gente está trabalhando excessivamente? Eu ouvi essa semana, às vezes a gente acaba trabalhando demais porque pessoas que deveriam fazer o que tinham que fazer não fazem. Pessoas deixam de fazer o óbvio. A cruz é o nosso parapeito. É o jugo que Jesus suportou sobre si. Você compreendeu a seriedade da cruz? Se não tiver lei, como é que você entende a cruz? Se não tiver cruz, como é que você entende a lei? A cruz esmagou o nosso Cristo. Agora, eu odeio a lei, então eu estou desejando que, na minha eternidade sem Deus, eu recebo o mesmo esmagar que Cristo sofreu na cruz, na ausência e abandono do Pai. Eternamente. Isso é uma dor absurda. Por isso que Deus está chamando a mim e a você. Tome cuidado com o perigo de parecer certo, mas você está andando errado. Não existe nenhuma lei maior que suplanta a lei do Criador. Ele coloca parapeitos para nos proteger e a gente quer pular do parapeito. Ele nos ensina a gente não estar em relacionamentos abusivos, desiguais, mas a gente às vezes se coloca nisso. Porque se sentiu no coração. Cuidado com sentir no coração. Geralmente, quando eu sinto no coração, eu estou errado.
Vocês nunca viram aqui na Pleno dizendo que eu senti no coração. Geralmente eu erro. Aí eu prefiro confiar na lei de Deus, nos princípios da lei de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça? Vamos orar? Faça uma análise. O que o Espírito Santo falou com você nessa manhã? Você, no que tange a omissão, deixar de fazer aquilo que deveria ser feito, é o mesmo que fazer o mal. O que você tem que fazer? Não conheço a vida. Deus não está me mostrando nada aqui, além da sua lei. Ó Deus, obrigado por nos colocar limites. Obrigado por nos chamar ao seu caráter de proatividade. Às vezes nós somos tão orgulhosos, egoístas, que nós só olhamos para nós e não para o outro. Às vezes, Senhor, nós somos tão estúpidos, que mesmo o Senhor colocando o parapeito, a gente decide pular, porque a gente entende que a nossa identidade está lá embaixo, e não no seu caráter, e não de ser filho de Deus, ter um pai que nos considera como filhos e filhas. Perdoa a nossa estupidez, Senhor. Nós somos muito estúpidos. Somos excessivamente estúpidos. Tenha misericórdia de nós. E a gente fica querendo esconder por uma falsa religiosidade. Perdoa-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor está nos chamando para o seu jugo. Quando a gente entende que andar com o Senhor não é ser oprimido, mas ter responsabilidade de caminhar junto e não com as nossas próprias pernas. Quando a gente entende que a nossa identidade está junto com o Senhor em paralelo, debaixo de um jugo suave, não tem nenhum falso ídolo de nosso coração que vai nos garantir felicidade, Senhor, e paz de espírito. Obrigado, Senhor, por nos oferecer o seu andar em paralelo conosco. E perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a gente não quer. A gente escolhe outras coisas, outras pessoas, a gente escolhe ídolos, ideologias, a gente escolhe uma porção de outras coisas, atitudes que não condiz com o seu caráter, Deus, não condiz com a sua lei, e a gente não quer nem saber da sua lei, a gente só quer saber do seu amor, só amor que a gente quer. Mas se a gente pensasse de maneira inteligente, que se Deus fosse só amor, a nossa eternidade ia ser o inferno, o amor que não pune, o amor que não aplica justiça, como é que a gente viveria no inferno? Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pela sua lei. E ajude-nos, Senhor, a transformarmos as relações em que nós estamos em relações justas, honestas, em relações sinceras, em relações de igualdade, em relações sem opressão. Ajude-nos, Senhor, por mais que a gente sofra perseguição por causa disso, que a gente se alegre com essa perseguição, conforme o Senhor disse em próprio Mateus capítulo 5, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, para te amar a sua lei, degustar do caráter desse Deus. E quando a gente faz isso, não tem como a gente se sentir sufocado nesse mundo. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.